Bom, pessoal, muito boa tarde a quem já estava aqui, a quem acabou de chegar aí, tá? Uma boa tarde para vocês. Eu espero que vocês estejam bem aí, que vocês estejam seguros, né? Como diria no inglês, safe and sound. Bom, pessoal, hoje a gente tem aqui um webinar um pouquinho diferente, né, dos anteriores. Ainda na mesma linha de pensamento, mas trazendo algumas informações diferentes dos anteriores aí para vocês, tá bom? Nesse webinar, a gente decidiu falar um pouquinho para vocês em relação à parte de aquisição de informações e captura da realidade, tá bom? Meu nome é Alan Moraes, eu sou técnico de aplicações Autodesk aqui na Mapdata, tá? E vou estar passando esse webinar aqui para vocês. Um pouquinho em relação de como vai funcionar o webinar, antes da gente devidamente começar a falar um pouco de mim, depois do próprio webinar. Eu quero que esse webinar seja uma coisa bem interativa por parte de vocês, tá bom? Então, uma coisa que eu espero muito de vocês aí, é que vocês peguem, entrem no chat e encham de perguntas aí, que aí a gente vai ter uma parte somente para a parte de perguntas logo ao término de toda a apresentação, tá bom? Então, logo ao final aí da nossa apresentação, vai ter um momento voltado para responder as perguntas que vocês tiverem, tá? Seja em relação à parte de aquisição de informações, em relação à parte de captura da realidade, em relação à própria utilização com softwares de projetos, então já dando um spoilerzinho aí do que vem pela frente no nosso webinar aqui, tá? Então eu quero essa interação de vocês, eu quero muito que vocês tragam aí, né, trazer um insight do que hoje vocês estão trabalhando, se é que vocês trabalham com essa parte, ou então se vocês estão buscando fazer isso daí, né, vocês querem entrar nessa parte de captura de realidade e assim por diante. Então eu quero muito essa interação de vocês aí comigo nesse webinar, tá bom? Bom, então começando um pouquinho, né, sobre mim mesmo. Como eu disse, meu nome é Alan Moraes, eu sou técnico de aplicações aqui na Mapdata, tá? Aplicações Autodesk. Eu sou formado em técnico de edificações pela Escola Técnica Estadual Polivalente aqui de Americana, da onde eu estou falando com vocês, tá? E atualmente sou graduando de Engenharia Civil, no meu 10º semestre aí, se Deus quiser, próximo semestre, não mais graduando, mas sim engenheiro civil, tá bom? Então, mais um aí para juntar com o pessoal do time da engenharia civil brasileira aí. Eu faço justamente a minha graduação pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, e aqui entra uma parte muito importante justamente da minha vivência, né? Não só com softwares Autodesk, mas com a parte principalmente de infraestrutura, que é justamente o meu estágio, né? O estágio que eu desenvolvi na Prefeitura de Americana, na Secretaria de Obras, mais especificamente na unidade de transportes e sistema viário. Então, toda a parte de tráfego, né? Toda a parte de sinalização, de estudos, né? De por exemplo, uma adequação da via, ou então uma expansão, qualquer coisa do gênero passava junto comigo, com um engenheiro na época, tá? Então, tenho essa vivência um pouco mais na parte aí de transporte, de infraestrutura, justamente analisando aí as partes de tráfego, sinalização viária, obras, interdições. E em 2017 tive a oportunidade de estar fazendo parte do corpo técnico da Mapdata, tá? Voltado especificamente para a parte de AEC, mas também não só para a parte de infraestrutura, e para a parte de edificações também, tá?
Atualmente, né, eu atuo bastante na parte de treinamento, acompanhamento técnico e suporte nas soluções Autodesk para o segmento de AEC, tá? E também tenho atuado bastante aí na parte de divulgação da metodologia BIM no Brasil, né? E justamente uma coisa que a gente falou muito nos outros webinars aí, mas eu acho importante reforçar essa questão do BIM, né? A gente tem aí um pessoal que está dando a devida importância e isso está sendo incrível, justamente porque o pessoal está entendendo como funciona o BIM, o para que ele serve, qual que é a utilidade, qual que é a finalidade do BIM e o quanto ele agrega de valor. Não só o projeto de vocês, mas o quanto ele retorna de valor para vocês. Tá? Então, tem ganho dos dois lados aí. Bom, então, tenho atuado bastante nessa parte de divulgação da metodologia BIM e hoje eu estou aqui para passar um webinar para vocês, né, passar um pouquinho dessa metodologia BIM também. A gente vai então num pezinho aí dessa metodologia BIM, onde justamente, né, essa parte de aquisição de informações é muito importante para todo esse nosso ambiente BIM, né, para todo esse fluxo de trabalho BIM aí, que o pessoal tem falado muito, mas agora eu vou inserindo um pouco isso na parte de infraestrutura. Tá? Então, um pouquinho da nossa agenda, a nossa agenda é um pouco mais curtinha, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer informações extremamente relevantes para vocês e que vocês vão poder ter uma ideia de como as coisas funcionam aí, o que vocês vão querer desenvolver, qual que é o próximo passo para vocês entrarem nessa parte de captura da realidade, tá bom? Principalmente para a parte de infraestrutura, mas não fica somente nisso, né? Porque essa parte de aquisição de informações é uma coisa que justamente todos vocês aqui devem ser pelo menos técnicos, engenheiros, arquitetos, né? Topógrafos também, para essa parte de infraestrutura. E eu tenho certeza que todo mundo aí na época de faculdade, ou então até mesmo na época de técnico, teve um contato aí, né, com uma estação total, pôde ali fazer um levantamento utilizando Prisma, ou então até um pouco antes, né, voltando um pouco, né, a linha do tempo aí, teve um acesso ali a um teodolito, né? Então, tenho certeza que vocês já fizeram um levantamento topográfico aí, com aquela prancheta com todas as nossas coordenadas dos pontos ali, podendo fazer a deflexão de azimuth, né, toda essa parte, tenho certeza que vocês fizeram isso. E aí a gente tem, né, depois de fazer todo aquele levantamento, que muitas vezes na estação total a nossa poligonal não fecha, né, uma coisa que o pessoal sofre muito, mas a poligonal não fecha. E aí, depois de todo esse levantamento que a gente faz, a gente entra no mérito aí de transferir essas informações justamente para uma parte de projeto. Então, pegar essas informações que a gente tem, né, depois aí de ter feito locação da estação total em cada um dos pontos, todos esses aspectos, a gente passa todo esse levantamento ali, então coloca o ponto a ponto dentro do AutoCAD, faço a interpolação das curvas de nível ali de forma manual, ou então até mesmo quem entrou no mérito, aí, né, quem pegou e trabalhou nessa parte de levantamento topográfico, teve um contato ali um pouco mais à frente, pôde experienciar, por exemplo, o trabalho com o Civil 3D, onde a gente pode importar não só, né, o nosso fichário ali de levantamento em campo, então com cada um das deflexões, cada um dos azimuths, toda essa parte, não só esse aspecto, mas também, né, a possibilidade de pegar todo um pacote de pontos. Então fiz o levantamento ali com a minha nuvem de pontos, com o meu teodolito, já tenho ali uma caderneta de pontos inserir dentro do Civil 3D, né? Isso para quem trabalha com a parte de levantamento topográfico é uma maravilha, né? Pego simplesmente o levantamento topográfico, coloco no software e a minha superfície está pronta, né? O meu levantamento topográfico sai pronto ali para gente.
E isso é realmente ótimo, né? A gente poder ter essa automatização da minha aquisição de informações. E aí, né, essa automatização, ela não deve ficar somente na parte do software. A gente tem, sim, um ganho muito grande na parte de software em si, de pegar isso daí, jogar lá dentro, o software faz aquilo lá para mim, mas por que a gente não pode avançar? Né? Por que a gente não pode avançar e pegar a parte que eu acho que é a mais manual dela, que é justamente ir no campo, montar ali o meu tripé da estação total, fazer a regulagem ali, né, do nível bolha, do nível milimétrico também, né? Por que a gente não entra no mérito de fazer tudo isso daí, né, todo esse conjunto de levantamento, por que a gente não automatiza o processo por completo? Ao invés de pegar e simplesmente fazer uma atualização, né, fazer uma modificação aí no meu processo, não só na parte de como que eu vou computar esses dados, mas também de como eu vou levantar esses dados, como que eu vou fazer a aquisição desses dados. E aí vem justamente, né, a gente estava falando sobre fazer com a estação total, então consigo ali levantar cada um dos pontos. Por que é que eu não passo para a aerofotogrametria? Né? A aerofotogrametria parece um baralhado de letrinhas aí, mas a aerofotogrametria é justamente, né, e explicando um pouco para vocês em relação à parte de aerofotogrametria, nada mais é, antigamente, né, a gente fazia, antigamente não, ainda tem alguns casos que são feitos, mas anteriormente o pessoal fazia muito com avião, custava centenas de milhares de reais para conseguir fazer uma aerofotogrametria com avião, tá? E aí precisava pagar não só combustível do avião, o processamento das imagens, era uma coisa que ia dinheiro embora, mas era uma coisa de outro mundo, né? A gente tinha uma precisão enorme, ao invés de ficar ali, por exemplo, com uma estação total, fazer um levantamento topográfico em 1, 2 semanas, um passar de avião ali, né? Um circular do avião na área, eu já tinha toda essa área levantada. E por que não facilitar isso ainda mais? E transformar esse avião, pegar esse avião e colocar ele pequenininho. Então a gente deixa de utilizar um avião e passa a utilizar um drone, tá? E aí, essa parte de aerofotogrametria é uma coisa muito interessante para quem trabalha, não só com os projetos de infraestrutura, eu sei que o Webner fala bastante sobre a parte de infraestrutura aí, mas eu acho que para quem também faz edificações e aí precisa levantar um terreno, né? Muita gente tem aquele famoso ditado, né? Que o pessoal pega e faz o projeto sempre achando que o terreno é plano. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, eu tenho sim a necessidade de levar o terreno em consideração, não só na infraestrutura, mas também na parte de edificações. Tá? Nesse caso, a gente vai focar um pouquinho mais na parte de infraestrutura, mas também tem um pezinho da parte de edificações aí para vocês. E por que não passar tudo isso daí que a gente hoje faz na estação total para a aerofotogrametria? E aí vem um videozinho que eu acho muito bacana, eu quero compartilhar com vocês esse vídeo, que ele entra justamente no nosso processo de como funciona a aerofotogrametria com o Autodesk Recap Photo, tá? Não só com o software Recap Photo, mas levando aí, né, toda a parte de levantamento com o drone. Então, simplesmente eu passo tirando uma série de fotos, né, uma série de fotos aéreas, e eu posso levar cada uma dessas fotos para um modelo 3D. Então, simplesmente de sobrevoar com um drone, né, eu posso retirar uma quantidade exorbitante de fotos aí dentro. Tem a possibilidade de passar simplesmente tirando, logicamente que a gente tem aí, né, uma série de boas práticas, né, principalmente, de como retirar essas fotos, de como que deve ser feito ali, quais são cada uma das necessidades que a gente tem para conseguir fazer esse levantamento de forma correta, né? Onde
justamente com o software do Autodesk vocês podem pegar, né, a cada vez que vocês solicitam aí essa utilização das fotos, então transformar fotos em uma nuvem de pontos, vocês têm a possibilidade de utilizar até 1000 fotos por vez que vocês pedem, tá? Lembrando que essa parte de utilizar as fotos aí, vocês vão estar colocando, então, todo um conjunto de fotos que vocês pegam, vocês podem estar mandando isso daí para a nuvem, e ao invés de deixar o computador ali ralando horas, ou então até mesmo dias ali, computando, né, utilizando o algoritmo para transformar aquilo ali em um 3D, eu simplesmente mando isso daí para a nuvem. Isso daí é uma coisa muito rápida de ser feita, tá bom? Inclusive, depois vou contar um pouquinho de um caso para vocês aí, né? Uma coisa que eu tive experiência justamente com esse software, um pouquinho na parte na parte acadêmica. E aí, justamente utilizando todo esse conjunto de fotos, a gente tem a possibilidade aí de mandar para a nuvem, ele devolve pronto para a gente todo esse conjunto de informações, onde eu posso sim pegar e fazer a utilização disso em um projeto de levantamento volumétrico, ou então um projeto de uma estrada, o projeto, por exemplo, preciso fazer um platô em um determinado local, né? Tenho ali as aerofotos, né, desse meu local, e aí a gente tem um levantamento muito rápido, tá? Então é questão de minutos, a gente consegue levantar coisa que a gente levaria semanas para fazer com uma estação total, tá bom? Então aí, mais uma vez, em relação à parte de até 1000 fotos, né? E aí, uma coisa também muito nova que é importante trazer para vocês, a gente está com um novo algoritmo, né, de junção dessas fotos, onde vocês podem simplesmente pegar essas fotos aí, né, já com os pontos de controle já definidos. Então a foto eu posso pegar ela já com o sistema de posicionamento GPS, né, do próprio drone, tá bom? E aí com isso ela já vem georreferenciada. Ao invés de eu pegar e ficar me matando para levantar um ponto no GPS ali, eu simplesmente pego meu drone, tiro ali um monte de fotos. Logicamente que um ponto ou outro de GPS eu vou precisar ter para ter vamos falar assim, uma acurácia, né, uma precisão melhor aí dessa nossa nuvem de pontos, desse georreferenciamento, mas não é uma coisa mandatória. Logicamente que isso traz aí alguns benefícios, né, com um melhor georreferenciamento dessa nossa nuvem de pontos. E eu posso simplesmente pegar toda essa nuvem de pontos e depois fazer uma série de utilizações. Então, trazendo um pouquinho mais em relação ao processo aí para vocês, né? Justamente mais um vídeo que fala justamente sobre o recap, que é a principal ferramenta que vocês podem fazer a utilização. Então, vamos parar para pensar no seguinte cenário. Eu faço um sobrevoo desse em um local ali, tirando várias fotos, tá? Pode ser de casa na parte externa, pode ser de um terreno, como no caso dessa mina aqui, e aí, no caso não é uma mina, é um reservatório, né? Então eu tenho a possibilidade de tirar as fotos para saber, por exemplo, a volumetria que eu já escavei, onde que eu vou ter que escavar mais, onde que eu vou ter que escavar menos, fazer um acompanhamento até mesmo da minha obra, né? Tem muita gente que trabalha com a parte de infraestrutura, de obras de infraestrutura como estradas, ou até linhas ferroviárias, onde você pode, por exemplo, ao invés de pegar e ficar tirando, fazendo medição, né, com uma estação total de novo, fazer tudo isso daí para ter a conferência dessa construção, porque não simplesmente passar com um drone, tirando fotos ali, utilizando uma boa prática, né, então com uma determinada sobreposição entre os elementos, e conseguir depois não só o levantamento topográfico, mas a ortofoto que às vezes a gente precisa pagar outra pessoa para fazer, e eu mesmo posso fazer simplesmente sobrevoando com o drone e com o software Autodesk. Eu consigo fazer tudo isso daí sem ter que ter um computador também monstruoso para gerar, para utilizar esse algoritmo. A nuvem faz para mim e me dá tudo isso daí pronto, tá bom? Então, eu poderia dizer, tá, que é a revolução do que a gente entende como
como levantamento topográfico. Eu acho que essa disruptura do que está sendo feito aí há décadas, levantamento plano altimétrico com a estação total ou então com o teodolito e assim por diante, eu posso ter essa disruptura e utilizar a ferramenta, por exemplo, né, fazer esse upgrade no meu conhecimento para poder utilizar um drone e facilitar a minha vida inúmeras vezes, não só facilitar, mas também economizar dinheiro. Eu acho que é um ponto principal que deve sim ser tocado, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa, uma coisa que a gente sempre quer ter é minimizar os custos e otimizar os meus outputs, né? Então, preciso ter uma saída, pelo menos igual ou melhor, para cortar um pouco o meu preço e cortar também o meu custo, né? Em relação a isso. E para isso que a gente está trazendo isso daí para vocês, justamente da aerofotogrametria. Vocês poderem fazer essa otimização do tempo e do dinheiro de vocês, do investimento de vocês, em relação à parte de aquisição de informações. Tá? Então, depois de mostrar para vocês como funciona tudo, eu quero mostrar um pouquinho para vocês agora sobre como que é o fluxo, tá? Então, basicamente, depois de adquirir todas as fotos necessárias, o que eu posso é simplesmente jogar elas dentro do software. E são fotos assim, fotos onde eu tirei com o drone, e esse daqui é justamente o caos que eu queria contar para vocês, né? Isso daqui foi um trabalho de faculdade meu, inclusive, tá? Onde a gente precisava pegar esse canal que está nas fotos aí. Era um projeto justamente sobre a parte de drenagem, sobre a parte onde a gente tem ali de cálculo de canais, né? Cálculo hidráulico, né? E precisava fazer um levantamento e ver nas piores condições qual que era a capacidade desse nosso canal, né? E todo mundo foi pela via mais comum, né? Então, foram no senso comum ali de fazer o levantamento com a estação total. A gente também fez esse levantamento, tá? Então, demoramos um semestre todo para fazer o levantamento, deixar tudo certo ali, junto com o projeto, mas ainda assim eu queria ter essa disrupção, eu queria levar qual que é o resultado que eu tenho utilizando uma nuvem de pontos, utilizando uma aerofotogrametria. E aí, do pessoal que estava na faculdade lá tinha um drone, a gente tirou essas fotos e, pasmem, eu levei 15 minutos em um sábado para tirar essas fotos. 15 minutos. O drone ele foi tirando foto, voltou tirando foto. Eu cheguei em casa, já tinha todas essas fotos aí na mão, né? Já estava tudo pronto ali, todas essas fotos o cara já tinha me enviado. Eu coloquei no software exatamente desse jeito que está aqui na tela para vocês, tá? Ó, coloquei no software, adicionei pontos de controle ali, né? Então fiz a colocação aí de pontos de controle que a gente tinha marcado por umas folhas no chão, que a gente tinha essas coordenadas, né? É o ideal marcar com uma folha no chão? Não, mas era o material que a gente tinha ali no momento, né? E aí, com isso, a gente teve a capacidade de determinar ali pontos em comum entre várias fotos, né? E aí vem a boa prática que eu falei para vocês, que a gente tem que ter uma determinada sobreposição dessas fotos, né? Para que, se eu tirar uma foto colada da outra, o software não vai entender que foto vem antes e que foto vem depois. Mas agora, se houver essa sobreposição, o que vem antes, o que vem depois ali, ele vai entendendo, né, essa colagem das fotos, aí sim o algoritmo entende justamente como que faz toda essa marcação, eu defino meus pontos ali, né, georreferenciados, e depois aí de algumas fotos e de um tempinho trabalhando na nuvem ali, eu acho que esse modelo aqui, ele levou uma horinha na nuvem e estava pronto. Ele estava pronto simplesmente para eu clicar, fazer o download e isso daqui já vinha pronto. Tá bom? Então, ó, nesse caso aqui ele veio com alguns picotes, a gente estava fazendo ali fazendo com um cara que a gente não queria também utilizar muito o tempo dele, né? Acabamos fazendo ali com com uma quantidade de tempo um pouquinho, opa,
com uma quantidade de tempo um pouquinho menor, né? Então a gente acabou falando para ele não passar outras vezes, mas sim, é completamente possível. Se eu tivesse uma maior quantidade de fotos aí, e aí vem outra dica para vocês. Quando for fazer, é sempre bom ter esse segmento de uma foto junto com a outra, para não obter esses recortes aqui, tá bom? E aí, simplesmente depois de ter feito tudo isso daí, eu tinha feito todo o levantamento e as minhas medidas foram exatamente as mesmas medidas que a gente obteve no levantamento topográfico convencional. Então, com isso, em 15 minutos no início do semestre, eu já tinha todas as informações, eu trabalhei exatamente com essas informações aqui, confirmei elas depois, né, com um levantamento com a estação total ao final do semestre, mas a hora que eu confirmei, todos os meus cálculos já estavam prontos, então eu ganhei muito tempo. Basicamente aí 4, 5 meses, que é a duração de um semestre de faculdade aí, simplesmente de fazer 15 minutos um sobrevoo num sábado com o drone. E aí eu tinha meu projeto basicamente pronto. E aí, não é só também, né, fazendo o sobrevoo de drone que a gente também consegue essas informações, mas também eu posso pegar isso daí de scanner a laser, tá? Que é um dos principais casos que a gente tem aí. O pessoal tem adotado muito a parte de scanner a laser, tá? Então é muito importante que vocês tenham aí esse conhecimento, né, de fazer o uso aí dos scanners a laser também, como que a gente junta todas essas informações para simplesmente, mais uma vez, ele trazer todos esses dados aqui prontos, tá? Então, uma pessoa colocou um scanner, ele faz um giro, eu posiciono o scanner novo, ele faz outro giro, tá? E aqui está o nosso escaneamento a laser basicamente pronto e, pasmem, mais uma vez, o scanner a laser mais básico que tem, a precisão dele é de 4 milímetros, tá? Então, ao invés de pegar, né, e ficar fazendo levantamento topográfico ali, que muitas vezes a gente tem alguns erros, logicamente que nossa precisão ali também na estação total não é muito ruim não, mas pela mesma precisão, com um tempo infinitamente mais curto, é uma coisa, uma disrupção muito grande, né? Então, a própria parte de drone aqui, se eu não estou enganado, o erro que a gente tem aí é questão de milímetros também, questão acho que de 4 a 6 milímetros aí que a gente tem esse erro, nessa margem de erro aí. E para o scanner a laser, o pior scanner, né, vamos colocar aí, tirando por baixo, né, o pior scanner, ele tem a precisão de 4 milímetros. Um scanner hoje, por exemplo, da Faro, né, que é um pessoal que está muito avançado aí na parte de scanner a laser, o scanner dos caras faz com 1 milímetro de precisão. Então é excelente, realmente excelente a tecnologia de escaneamento a laser, com a possibilidade de ter esse resultado aqui no final. Tá? Simplesmente, e aqui o vídeo está acelerado 3 vezes, tá? Então foi questão aí de nem 1 minuto processando essa nuvem de pontos, e a nuvem de pontos já estava pronta aqui para mim a partir do scanner laser, tá bom? Então é aquilo que eu disse, a gente ganha uma velocidade quase infinita, tá? Simplesmente de aposentar um pouquinho a minha estação total, posso sim fazer o uso dela quando for necessário, tá bom? Quando a gente achar alguma dificuldade ou algum problema ali em utilizar o drone, sim, podemos utilizar a estação total, justamente com softwares BIM aí, auxiliando a gente. Então, por exemplo, um Civil 3D, para a gente poder já ter o levantamento topográfico levantado, o levantamento topográfico já de uma vez ali, né, sem ter que ficar inserindo ponto a ponto, pega a caderneta, joga ali, o software faz o resto para mim, tá? Mas é aquela coisa, eu não posso deixar de otimizar o geral, eu preciso otimizar alguma coisa, minimamente no software, idealmente todo o processo, né, de levantamento e o software. Bom, e aí depois fiz toda essa aquisição de informações. Como é que a gente trabalha aqui dentro agora? Basta simplesmente eu pegar aqui e trazer essa nuvem de pontos aqui para dentro.
Como as minhas fotos estavam georreferenciadas, a minha nuvem de pontos também está. Então, eu não preciso nem me preocupar em ficar mexendo no posicionamento dela. Simplesmente, né, a minha nuvem de pontos, depois de inserir ela e pedir para que ele utilize, né, aquela base de nuvem de pontos ali para modelar o terreno, para adequar o terreno ao levantamento topográfico, ele já acerta para mim cada uma das curvas de nível, ele já acerta se vai ter algum talude ali na borda, qual que é o fundo do canal ali também, né? Então, são vários casos aí que a gente consegue fazer uma utilização dessa nuvem de pontos de forma muito rápida. Porque, olha, é exatamente esse processo aqui. Selecionei a nuvem de pontos, ela já veio configurada dentro do InfraWorks, né? O software para projeto preliminar. Eu dou um OK, falo para ele gerar o terreno para mim e simplesmente o terreno está pronto, tá bom? Então, isso daí não levou quase nada de tempo. E aí, aquele pezinho que eu falei para vocês na parte de edificações também, eu posso sim pegar aquele levantamento que a gente fez por scanner, ou até mesmo pela nuvem pela própria aerogrametria, e colocar aqui dentro do Revit. E ao invés de ficar, né, sofrendo, fazendo levantamento, aquelas obras de adequação, né, que eu tenho que pegar, fazer o levantamento de toda a obra ali, preciso verificar qual que é o tamanho da cozinha, qual que é o tamanho disso, qual que é o tamanho daquilo, para gerar a documentação e mandar para a prefeitura, eu posso simplesmente faço com um drone ali a parte externa. Se eu tiver um scanner a laser, é ótimo, logicamente, né? Que eu coloco ali dentro, eu já tenho o projeto basicamente pronto, tá? Mas se eu puder fazer de forma externa isso, já é excelente. Eu já tenho como que o meu terreno é, qual que são as medidas externas da casa, então aí eu consigo acertar a realidade interna de acordo com a externa também. Tá? Então a gente também tem essa possibilidade aí de ir acertando o nosso fluxo de trabalho. E aí, justamente, né, fluxo de trabalho. Então vamos relembrar um pouquinho como é que vai funcionar esse fluxo de trabalho. Basicamente, então, eu tenho o drone, onde a partir desse drone que a gente tem, eu faço um sobrevoo retirando fotos, utilizando as boas práticas para a parte de Autodesk Recap Foto. Tá? O Recap Foto é o responsável por transformar fotos em nuvem de pontos. A partir disso, eu pego aí então do meu Recap Foto, né? Ele vai gerar essa minha nuvem de pontos, essa minha nuvem de pontos na nuvem. Então, foto to 3D ali na nuvem. Simplesmente eu mando para Autodesk, o servidor da Autodesk me devolve, pronto. E aí, esse devolver ponto que ele vai me trazer uma nuvem de pontos, né, 3D, então 1 bilhão de pontinhos ali, que são cada pixel da nossa foto. Ele vai me trazer também ortofoto 2.5D. Por que 2.5? Porque essa minha ortofoto ela também tem elevações ali, né? Então, basicamente seria como uma superfície 3D. A gente não pode dizer que é 3D, tá? Mas a gente pode dizer ali que ela tá no meio do caminho, 2.5D. E superfícies também. Então, ao invés, por exemplo, olha, não quero utilizar o Civil 3D para gerar a minha superfície a partir da nuvem de pontos, sem problema algum. A gente pega essa nuvem de pontos, né? Como já vai vir a minha superfície 3D, eu posso simplesmente jogar essa superfície 3D para dentro do Civil 3D e fazer a modelagem do meu terreno ali dentro. E a partir disso daí é só utilizar a ferramenta criando cada um dos meus corredores ou qualquer coisa do gênero. Ou então até mesmo, né, com a nuvem de pontos 3D, eu posso colocar isso em Revit e modelar ali o externo da minha edificação, ou então se for um levantamento com o scanner, eu posso fazer essa modelagem, né, da minha parte interna ali, né, fazer cada uma das paredes, ou então até mesmo o InfraWorks, que foi um dos casos que eu mostrei aqui para vocês, que o InfraWorks é uma coisa que me brilha os olhos saber que eu poderia ter utilizado isso na época de prefeitura de Americana aqui, com estágio, e teria economizado a queda de cabelo aí, né? Então, é bom saber que existem essas tecnologias e que a gente pode mudar essa realidade
que hoje existe da nuvem de pontos ali. Então, ao invés de ficar fazendo levantamento, ao invés de ficar fazendo tudo isso aí, a nuvem faz para mim, devolve pronto, eu jogo para dentro do software e aí eu consigo desenhar uma coisa, a realidade, né? Por isso que chama captura da realidade. Eu vou colocar a realidade ali dentro do software, né? E a possibilidade ali do Civil 3D, do Revit, do InfraWorks. Então, fechando aí esse meu fluxo de trabalho. Eu sei que para vocês pode ter parecido assim, nossa, Alan, mas é um pontinho aqui, o outro pontinho ali. Sim, todo esse processo aqui tem uma série de boas práticas, que inclusive a Mapdata domina muito bem essas boas práticas e pode analisar caso a caso nas necessidades de vocês, tá bom? Então, caso vocês tenham essa necessidade, eu quero saber mais da parte de nuvem de pontos, eu quero entender como é que funciona, eu quero saber o processo de fora a fora, ou então na minha empresa, eu trabalho com isso, qual que é a melhor forma de eu utilizar essa minha nuvem de pontos aí? A gente senta com vocês, conversa com vocês, define as melhores práticas com vocês e para que vocês tenham uma melhor aplicação disso daí dentro da empresa de vocês. Então, existe as melhores práticas e é bom que seja feito uso para não cair ali em algum problema qualquer, tá? Então, isso daí é uma coisa muito importante que vocês tenham o conhecimento de como usar e como aplicar na realidade de vocês. E a Mapdata está se propondo aqui em auxiliar vocês em quaisquer necessidade que vocês tiverem aí, tá? Então, vocês podem dar um toque para a gente senta com vocês e vamos programar certinho o como que vai ser essa utilização da nuvem de pontos, dessa aquisição de informações, né? Para o projeto de infraestrutura, não só de infraestrutura, mas de edificações também, para a empresa de vocês e que vocês possam deixar de automatizar somente a parte de software e automatizar também a parte prática, tá bom? Bom, pessoal, mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, tá bom? O meu e-mail está na tela aí, vocês podem estar mandando e-mails aí para tirar essas dúvidas. Se for o caso, também existe o suporte da Mapdata que vocês podem aí estar também contatando a gente, né? Contatando a própria Mapdata em si, para estar tirando essas dúvidas de vocês e estar auxiliando vocês em qualquer necessidade, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo tempo disponibilizado por vocês aí do dia. Eu sei que todo mundo tem um dia corrido, ainda mais com o Covid-19, a gente está bem pegado aí, com uma correria enorme. Mas muito obrigado a vocês todos que participaram aí, tá? O Daniel aqui, mais uma vez, eu agradeço de coração. Muito obrigado, Daniel, pela participação aí. Espero ver os seus alunos aí utilizando a tecnologia muito em breve, tá bom? E mais uma vez, pessoal, obrigado pela participação de vocês. A Mapdata está à disposição para auxiliar vocês aí. Tenham uma ótima tarde e, no inglês, né, stay safe. Um abraço, pessoal.